Bem, Nuno Campilho, tendo decorrido os 5 minutos da praxe, não sei se queres Muito dar bem, abertura. muito bem, assim farei. Obrigado pela nota. Bom dia a todos. Antes de mais, é um grato privilégio dar as boas-vindas a todos os participantes a mais este webinar organizado no seio da Comissão Especializada de Inovação da APDA, que eu aproveito para saudar na pessoa do Sr. Engenheiro Rui Godinho, Presidente do Conselho Diretivo, a quem também reconheço o mérito pela excelente iniciativa que têm sido estas conversas com tema. Julgo que será a 8ª edição, ou seja, o 8º webinar destas conversas com tema, e a segunda organizada no âmbito da Comissão Especializada de Inovação, que eu aqui acolho, ou que eu aqui represento em nome do meu colega e amigo Miguel Carrinho, das Águas do Ribatejo, dando nota que a Comissão Especializada de Inovação nasceu e foi constituída enquanto grupo de trabalho em 2014 e consolidada enquanto Comissão Especializada em 2017. Conta hoje com 16 elementos, com uma enorme paridade, bastante representativa do setor, aliás, porque temos entidades em gestão direta, em gestão concessionada, em gestão delegada, serviços municipalizados e intermunicipalizados, e que, no fundo, acabam por estar a corresponder àquilo que são os serviços de grande, média e pequena dimensão. Quero terminar esta minha curtíssima intervenção inicial, voltarei no final, na altura das perguntas e respostas, das boas-vindas aos nossos digníssimos oradores. Permitam-me, em nome pessoal, agradecer a presença de todos e a larga maioria que me deram o privilégio de aceitar o convite que lhes foi dirigido. Estou certo que iremos ter um webinar muito participado e bastante ativo e motivante, dado o tema, e dado, sobretudo, o conteúdo e o saber que cada um tem para empreender neste dia. Sem mais delongas, passo a palavra à minha colega de SEI, de Comissão Especializada de Inovação, à Cláudia Guerreiro, que vai moderar este debate e que está aqui em representação também da Aquapor. E, portanto, Cláudia, it's on you. Bom dia a todos. Gostava de agradecer a presença. Já temos atualmente 76 participantes. Isto creio que é um tema que terá interesse para a discussão e que todos terão certamente alguma expectativa sobre o desenrolar da nossa conversa. Queria dar-vos conta de como é que se irá desenvolver este webinar. Portanto, será dividido em 3 partes. Primeiro, uma breve recolha de opiniões por parte dos representantes de entidades gestoras sobre o que foi o impacto das adaptações das empresas em contexto de pandemia. No passo seguinte faremos uma perspectiva sobre o futuro, como é que cada um, e começando pelos colegas depois da IT, como é que cada um verifica que possa ser a adaptação das organizações. E depois faremos uma ronda de uma reflexão conjunta sobre o que é que desafios colocam às organizações, um pouco na sequência do que for também sendo o avançar da conversa. No final haverá um espaço de perguntas e respostas. Eu pedia aos participantes que tiverem questões que coloquem, por favor, no espaço da Q&A, que podem ver no rodapé, não no bate-papo. Nós tentaremos ir acompanhando essas perguntas e respondendo na medida do possível ou agregando para o final. Se porventura tiverem alguma questão para colocar especificamente a um dos oradores, pedia também que identificassem se fosse esse o caso. Para arranque da discussão e sem mais demoras, eu passo então a apresentar os nossos oradores. Temos o engenheiro Paulo Oliveira, que é administrador da Aquapor, e vem-nos aqui um pouco dar a perspectiva quer das entidades gestoras, quer do impacto em termos de IT na empresa. Temos o engenheiro Sérgio Trindade, que é diretor da IT da EPAL. Luís Manuel Nunes, que é Business Development Manager da GFI Portugal, e Bruno Horta Soares, que é consultor para a transformação digital, governance, estratégia e segurança da IDC Portugal, e o engenheiro Rui Godinho, presidente da APDA. Queria agradecer a todos os oradores que aceitaram o convite, como o Nuno Campilho já referiu, e espero que os nossos participantes aproveitem a discussão. Então, portanto, sem mais demoras, eu passaria a palavra ao engenheiro Paulo Oliveira e ao Sérgio Trindade e pediria-vos um breve enquadramento, cerca de 5 minutos cada um, do que é que foi a adaptação em termos organizacionais, neste contexto de pandemia,
e numa adaptação do Covid. Primeiro o Sérgio ou primeiro eu? Paulo, força. Começando pelo Paulo, pode ser pelo Paulo. Pode ser, para dar Casa própria. É assim, foi uma coisa que foi muito rápida, porque teve que ser. Nós antecipámos um bocadinho até às imposições governamentais, mas foi uma coisa que também já vinha a ser preparada há muito tempo, ou seja, a desmaterialização de processos na Aquapor, no grupo, tem vindo a ser feita desde há muito tempo, são coisas que também não se fazem de um dia para o outro. Nós cada vez temos mais softwares envolvidos nesse sentido, e fez com que a velocidade fosse uma coisa que não tivesse sido um impedimento para nós. Contudo, foi uma coisa imposta, foi uma coisa que não foi natural. E isso levou a que as maiores dificuldades que nós tivemos nem foi na questão dos portáteis, porque quase toda a gente já os tinha, não foi na questão das redes, porque já estavam preparadas para isso, foi mais mesmo na ligação da Aquapor com as outras entidades. Ou seja, a burocracia ainda se nota muito, o papel está muito presente em muitos organismos. Nós próprios temos alguns procedimentos que têm que estar em papel, uns porque ainda não estamos preparados para os materializar, outros porque nos obrigam a que estejam assim, nomeadamente fornecedores, entidades governamentais principalmente, mas foi rápido e não foi difícil. Mas houve algumas coisas complexas, ou seja, de um dia para o outro, todas as pessoas todas as empresas estavam à procura de EPIs, de máscaras, de fatos, e isso tornou o mercado altamente inflacionista e com escassez. Ou seja, nós na altura até implementámos uma plataforma de sistema de informação geográfica a nível nacional para conseguirmos perceber o quê? Porque conseguimos perceber dentro de todas as empresas do grupo que está espalhado pelo país todo, saber o que é que faltava em cada uma e o que é que cada uma podia ajudar a outra. E quais eram os números de casos naquela zona, confrontando os dados da DGS, com a probabilidade de casos ou os casos efetivos que poderíamos ter. Felizmente, os casos foram residuais, ou seja, num universo de quase 1.300 colaboradores tivemos, durante aquele período, 3 casos, agora tivemos mais um, mas tivemos muitos suspeitos, ou seja, que obrigou também a alguns procedimentos, mas nesse aspecto foi um sucesso. Outra coisa que foi interessante foi, ou seja, a ligação deste teletrabalho, quando falamos em teletrabalho, associamos logo a trabalho de escritório, mas na nossa atividade o trabalho de escritório é uma parte, ou seja, em algumas empresas pode ser uma maior parte, outras uma menor parte, outras uma parte quase residual, mas este casar entre um teletrabalho administrativo ou de gestão com uma parte operacional de terreno, numa parte operacional de terreno que também obrigou, devido à Covid, a existirem aqui alterações de processos, porque houve necessidade de ter equipas em espelho, houve necessidade de desfasar horários de entradas e de saídas, houve necessidade até de colocar pessoas não em teletrabalho, mas de prevenção em casa, porque na altura não sabíamos o que é que vinha de futuro, estávamos todos a andar a percorrer aqui um pouco um caminho que não tinha sido pisado por ninguém e o nosso serviço é um serviço primordial a que as coisas funcionem. Outro aspecto interessante foi como nós antecipámos algumas coisas em relação às decisões governamentais, nomeadamente não fazermos cortes de abastecimento, nomeadamente fecharmos lojas de atendimento ao público. As lojas não estavam fechadas, havia algumas que todas eram por marcação, algumas que tinham mais pessoas presenciais e que era necessário ou tocar a campainha ou telefonar, mesmo que estivesse do outro lado da porta. Mas no início, em algumas zonas do país, as pessoas não percebiam, ou seja, os clientes não entendiam o porquê de uma loja estar fechada naquele período. Claro, depois
com a evolução dos acontecimentos, as pessoas foram compreendendo, também foram compreendendo que, na sua grande maioria dos assuntos, esses assuntos poderiam ser perfeitamente tratados ou por telefone, ou por internet, ou de uma forma menos presencial, digamos, e isso aconteceu, e isso foi uma aprendizagem boa também para os clientes e para as próprias empresas, porque acaba por haver muito mais tempo para fazer um trabalho back-office do que quando uma loja tinha muito mais pessoas e muito mais gente. Nós também, com os nossos fornecedores, desenvolvemos ou seja, processos que também permitiram que esse encadear de ligações com os nossos clientes melhorasse, ou seja, tanto em termos de pagamentos, como em termos de faturas, como em termos de leituras, e foi uma aprendizagem imposta, digamos, por um acontecimento que podia ser previsível, mas é daquelas coisas que nós sabemos que pode acontecer, mas nunca estamos à espera que aconteça no imediato e no curto prazo. Acho que, na minha opinião, foi alavancar de novas tecnologias que no grupo Aquapor já estavam implantadas, mas que tiveram aqui um boost de adequação e de implementação que não estava planeado ser tão rápido. Esse é o ponto positivo. Como o ponto de aprendizagem, penso que há aqui muitos processos que poderão melhorar no futuro e que poderemos, ou seja, aprender a trabalhar melhor nestas condições. O voltar para trás não me parece que seja opção, mas o traçar aqui um caminho mais ponderado de não ser on-off, parece-me que é isso que temos de desenhar para o futuro. E também nos próximos pontos acho que vamos falar um pouquinho sobre isso, por isso dou aqui a palavra ao Sérgio para falar um pouquinho da experiência dele. Muito bem, faltava ativar aqui o micro. Bom, no nosso caso eu diria que na EPAL a situação decorreu de uma forma muito parecida com o que aconteceu no geral do mercado. Talvez nós aqui tivéssemos algum histórico também que nos mostrava, não é? A EPAL tem mais de 150 anos e portanto já passou por muitas crises, ainda que ninguém esperava uma neste formato, e na verdade também sempre as aproveitou para desenvolver o seu ADN inovador e de resiliência e garantir aquilo que é o serviço aos 3,5 milhões de consumidores diretos ou indiretos que servimos. Mas efetivamente, quer do ponto do IT que represento aqui, quer das restantes áreas de negócio, eu diria que isto deve ter sido muito semelhante ao que acontece quando alguém no marmote grita olha a onda, porque veio lá, ninguém estava preparado, ninguém sabia muito bem o que é que exatamente iria acontecer e como, e a verdade é que havia a responsabilidade de cumprir uma série de coisas e de conseguir, do ponto de vista tecnológico e organizativo, num tempo recorde, dar as respostas. No nosso caso, talvez fruto dessa pré-preparação, como comentava o colega antes, a EPAL tinha os seus planos preparados, não exatamente desenhados para esta situação, mas de uma forma genérica eles encaixaram, felizmente, e em 2 dias, efetivamente, transferimos centenas de colaboradores que normalmente eram fixos para um trabalho remoto. Aliás, em menos de uma semana, praticamente todo o trabalho que não exigia uma presença física e que é a grande parte da empresa, ele estava a ser gerido remotamente. E isto, obviamente, é fruto aqui de uma organização e de uma tecnologia que estava já pré-preparada e disponível para permitir que as coisas acontecessem. Agora, para a nossa gestão, operação, produção, fornecimento e etc., isto obviamente significou assegurar muito trabalho remoto que, sobretudo, as pessoas não estavam acostumadas e de Estado ou não, havia sempre muitas dúvidas, não é? Por exemplo, controlar um centro de comando de uma forma completamente remota envolve riscos, envolve dúvidas, envolve dificuldades que não são propriamente tecnológicas, são de muito mais índole, que foram, sem dúvida, um grande desafio.
A mesma coisa se olharmos para o atendimento dos nossos clientes. Ou seja, os milhares de chamadas que recebemos, e-mails e contactos em formatos digitais, etc., eles passaram do típico call center, num back-office, para um back-house, como nós costumamos dizer. Portanto, os colaboradores foram para casa, foram distribuídos, obviamente, pelas suas casas e continuaram a trabalhar, a fazer o atendimento do próprio call center, interconectados e etc., para poder dar as respostas de quem nos ligava. As lojas também fecharam, evidentemente, e portanto foi necessário dar aqui um apoio, mas isto foi claramente também uma oportunidade para reforçar os meios que na verdade até já existiam e que por vezes há pouca tendência ou pouca comunicação para que sejam utilizados. Portanto, praticamente todas as utilities têm as leituras, o fazer um contrato, uma modificação, uma fatura, o pedir uma referência multibanco, etc, etc. Tudo isso que é possível fazer de uma forma digital, efetivamente, foi claramente reforçado, não é? Também do ponto de vista das próprias equipas no terreno, e inclusive aquelas equipas que até já estão deslocalizadas, até já andam sempre a trabalhar no terreno, houve aqui mudanças da própria gestão, ou seja, a própria liderança de equipas e de pessoas abriu aqui um novo paradigma e um novo desafio. As pessoas não estavam habituadas a liderar quem não viam todos os dias, portanto havia aqui uma forma diferente a desenvolver, e isso efetivamente também constituiu um desafio com bons resultados, felizmente, e com o empenho de todos, mas realmente era necessário esta evolução. Até porque em tudo isto, toda esta transformação e mudança, ela sobretudo tem um grande impacto nas pessoas, sejam os consumidores, os trabalhadores, qualquer stakeholder dos que temos. E por isso mesmo o nosso caminho e o foco, inclusive na própria transição digital, que já vinha de antes, mas que saiu muito reforçado agora, é exatamente nesta adaptação. Ou seja, porque foram realmente os humanos, os trabalhadores interessados e envolvidos, que permitiram que tudo isto corresse bem. Porque sem esse envolvimento não haveria nem tecnologia, nem procedimentos, nem planos que nos garantissem que as coisas pudessem correr bem. E daí que, face a esta evolução espontânea, digamos, até de novas necessidades, acabámos, do ponto de vista agora da IT, a recentrar-nos muito naquilo que era pensar os modelos de colaboração, de comunicação, que sempre tínhamos muito mais foco, se calhar, nos nossos clientes externos, também nos clientes internos. Portanto, conseguir que todos os trabalhadores tivessem um bom nível de interconexão connosco. No fundo, costuma-se usar a palavra customer-centric, e aqui seria, não sei, user-centric, work-centric ou algo assim, mas efetivamente centrar-nos em garantir que todos os trabalhadores da empresa tinham efetivamente, sentiam que nós estávamos encostados neles. E usámos aqui uma coisa que às vezes comentamos internamente, que era como é que vamos incrustar quase na pele de cada um chip EPAL para eles se sentirem próximos de nós. E efetivamente fizemos uma coisa que correu muito bem, que foi criar uma aplicação móvel que estaria no telemóvel de todos os colaboradores, que é o EPAL On Pocket, e que basicamente permite, além de todas as típicas notícias, isto, aquilo e aquilo outro, conseguir uma proximidade, por exemplo, de lhes poder reportar qualquer problema que esteja a surgir na empresa, de eles poderem reportar com muita facilidade, abrir uma videoconferência com um colega, perceberem as direções de instalações onde nunca tinham ido, e temos mais de 2.000, reportarem inclusive de forma confidencial para a área médica o seu status em termos de saúde e etc. E isto, ou ter, por exemplo, as declarações digitais para mostrar às autoridades naquele momento em que isso foi necessário. E isto efetivamente criou-nos aqui uma nova proximidade com todos eles e sobretudo abriu uma coisa que podemos falar mais adiante, que é a vontade de digitalizar muito mais e de pôr em causa os atuais processos para melhorar a sua eficiência. E eu diria que esta foi um pouco a nossa experiência, mas também o desafio que agora fica para a frente. Obrigada, Sérgio. Nós olhámos para o que foram os desafios, agora creio que a parte mais relevante e a parte que nos motiva aqui hoje é olharmos um pouco para o futuro. E nesse sentido, gostava agora de pedir a todos, começando pelo Luís Nunes, depois pelo Bruno, depois pelo Sérgio e pelo Paulo Oliveira,
sobre como é que olham para o futuro, que perspectivas de transformação é que vêm nas organizações em termos de modelos de trabalho e o que é que onda vem aí nesse caso. Exato. Pronto, antes de mais, bom dia a todos, obrigado mais uma vez à PDA pelo convite. Nós vimos pelo que foi agora dito, né, esta experimentação, isto de facto foi uma experiência, né, imposta, foi, digamos, um proof of concept, mas eu diria que, e como já foi de alguma forma referido, em si não é uma transformação. Portanto, na minha perspectiva, não houve uma transformação. Eu acho que esta experimentação, antes de mais, foi, digamos, quase uma provocação. Acho que foi provocadora, não transformadora, no sentido de ter sido imposta, foi muito intensa, porque, convenhamos, se há um ano atrás alguém numa empresa tivesse vindo e dito que queria pôr toda a gente em teletrabalho, independentemente das ferramentas estarem ou não, era capaz de ter sido, se calhar, apelidado de lunático ou de insensato. E, de facto, foi o que nós vivemos, né? Portanto, houve aqui a pandemia, portanto, mas que tivemos a sorte, eu acho que a sorte de poder testar e fazer este proof of concept do teletrabalho. Eu também, é algo que é interessante ver, do que foi também explicado e partilhado agora há pouco, que, ou seja, ainda bem que, dentro do mal, ainda bem que esta pandemia também aconteceu agora, porque de facto há uma maturidade tecnológica, e acho que era isso também que também acho que era importante relevar, que se há 5, 10 anos tivesse acontecido isto, provavelmente nós não teríamos tido a mesma capacidade que tivemos atualmente, em termos do ecossistema, em termos das infraestruturas, em termos dos softwares, que quer as empresas desenvolvem, quer, digamos, os providers de tecnologia também disponibilizam. Mas, de facto, isto não foi uma transformação digital, como o Sérgio e o Paulo também já partilharam. Foi um boost, foi uma experiência, portanto, dentro de um processo quase científico, foi uma etapa que veio relançar um bocado a discussão, mas, de facto, não foi uma transformação digital, porque, como falaram, apenas houve uma mudança do local de execução do trabalho, não é? Portanto, como se falou, as pessoas não mudam de um dia para o outro, nomeadamente os processos, muitas vezes, às vezes cristalizados nas próprias organizações, também não fizeram. Nós, em termos de GFI, evidentemente vivemos com os nossos clientes todos estes desafios que foram agora explicados, nomeadamente a parte tecnológica, mas nós também, como aceleradores da transformação digital, da própria transformação digital, claramente partilhamos o que já de alguma forma foi aqui avançado, que é, de facto, uma transformação digital, na nossa perspectiva, tem 3 pilares. Tem uma componente tecnológica, evidentemente, o digital está muito baseado na tecnologia, mas depois tem as pessoas e os processos. Portanto, de facto, aqui, esta situação é uma oportunidade para relançar, para dinamizar, na nossa perspectiva, a reflexão. Portanto, claramente, acho que as empresas e organizações têm de refletir e digamos, de interiorizar, digamos, o resultado da experiência, né? Portanto, ter ilações desta experiência e adaptar à sua realidade. Julgo que toda a gente já disse, nós não vamos voltar à antiga normalidade, vai haver uma nova normalidade, cabe a nós exatamente definir em que, digamos, nível e teor nós devemos avançar. E isso extravasa muito a parte tecnológica, portanto. A tecnologia vai continuar a ser discutida, faz parte dos desafios futuros nas organizações, nomeadamente, por exemplo, ao nível da cibersegurança e de outras componentes. Portanto, as organizações, digamos, puseram-se ao exterior, né? E, portanto, há temas que não tiveram a oportunidade de ser tratados até agora e que vão continuar a ser tratados, e como o Sérgio e o Paulo disseram, há novas ideias, novas oportunidades de reflexão e novas formas de aumentar a desmaterialização e, portanto, a transformação digital. Mas, claramente, eu acho que o grande desafio será ao nível das pessoas e dos processos. Claramente, o teletrabalho acho que trouxe mais objetividade, eficácia, disciplina. Acho que está inerente ao facto de estarmos afastados. Contudo, julgo que teremos de ter algum cuidado relativamente
à eficiência do teletrabalho. Portanto, como tudo na vida, terá de estar o nível, digamos, adequado, porque, de facto, nós somos, antes de mais, e quando digo nós, quer as empresas de cariz tecnológico como a GFI, quer a Aquapor, a EPAL e outras demais instituições, somos organizações humanas e, portanto, de facto, a parte relacional é importante e tem de, evidentemente, ser adaptada, e a tecnologia tem de servir exatamente esses processos e essas relações que são diferenciadores. Portanto, ao fim do dia, foi o Sérgio, né? São as pessoas que fazem essa transformação. Portanto, a transformação ocorre ao nível das pessoas e a tecnologia estará lá, evidentemente, para permitir essa transformação. Eu, por mim, guardo também outros para mais tarde, durante a discussão. Portanto, seriam estes pontos. Obrigada, Luís. Obrigado. Passando agora ao Bruno Soares. Bom dia. Olá, muito bom dia a todos. Muito obrigado, antes de mais, pelo convite para partilharmos aqui algumas ideias, para conversarmos. Acho que isto, se tiver este ambiente de conversa, é mais útil do que nós estarmos aqui a prever o futuro. Ou seja, se há coisa que nós aprendemos nos últimos tempos é que esta incerteza do contexto nos leva a ter que ter ferramentas não para adivinhar ou para ter certeza sobre o futuro, mas para lidar à medida que vamos avançando com ele. E é precisamente com esta questão do avançar que eu queria pegar para trocar algumas ideias convosco. Eu recordo muitas vezes de uma citação que é atribuída ao padre Pedro Rupp, que diz que o mundo avança sem nós, de nós depende que avancemos com ele. E isto, na minha perspectiva, o que aconteceu nos últimos tempos foi muitas organizações terem descoberto e terem acordado, não para a sua transformação ou para aquilo que fez a sua mudança na sua organização, mas acordaram para a evolução do contexto. Ou seja, perceberam que o mundo lá fora tinha mudado. E tinha mudado mesmo sem eles. Portanto, o mundo digital, se podemos falar assim, tinha avançado. Portanto, eu, nos últimos 10 anos, que ando a pregar, e utilizando estas expressões, obviamente, associadas neste contexto, ando a pregar a transformação digital. E este pregar era sempre numa lógica de as organizações, sim, nós estamos-nos a transformar. E das maiores dificuldades que eu tive ao longo do tempo era explicar que não tinha a ver com a transformação da organização A, B ou C, tinha a ver com esta capacidade da organização se adaptar ao que estava a acontecer lá fora. Ou seja, de acompanhar a tal evolução, a tal transformação que era sobretudo do ecossistema. E aqui, obviamente, o pilar da tecnologia teve uma iminência importantíssima. Por isso é que nós não generalizávamos no sentido que isto era uma transformação da organizacional, ou transformação dos negócios, e lhe chamávamos transformação digital, porque, de facto, era a evolução do digital que estava a acontecer e, como tal, as organizações, sendo elas startups ou incumbentes, como grande parte daquelas com que eu trabalho, estavam a querer sobreviver nesse ambiente. Ora, e estes últimos meses foram precisamente sobrevivência. E esta sobrevivência, fazendo quase este paralelismo, quase como, e como alguém dizia, isto foi como se um tsunami tivesse apanhado o mundo inteiro e nós passássemos todos a viver num campo de refugiados. E num campo de refugiados nós não só estamos num ambiente que não é um ambiente nem o anterior nem o futuro, é o ambiente do presente, de sobrevivência, como o nosso instinto humano está em modo de sobrevivência. Ora, obviamente pensando nesse ambiente e estarmos vivos, já nos deixa por si só felizes. Eu acho que as pessoas hoje em dia, no final do dia, estão felizes por estarem vivas e estão felizes por continuarem a ter empregos, mas estão e continuam no modo de sobrevivência. E neste modo de sobrevivência há esta natural procura das coisas boas, ou seja, isto não há de ser tudo mal. E encontram-se inúmeros fatores que se consideram positivos, nomeadamente este do teletrabalho. Ou seja, as organizações que, por uma questão de sobrevivência e de reação, tiveram que enviar as pessoas para casa, as pessoas começaram a estar em teletrabalho e disseram, isto é espetacular, ok? Agora, isto é uma transformação, isto é uma inovação? Não. Ou seja, o teletrabalho é algo que foi inventado nos anos 70. Ou seja, isto era um mecanismo de remotamente nós podermos aceder ao nosso posto de trabalho. Agora, as pessoas adoraram, e há muitas organizações que acharam que isto de facto era transformacional.
Quando aqui os profissionais da IT, e reparem, eu falo com muita gente, quer do ponto de vista dos vendors tecnológicos, dos buyers tecnológicos, eu posso-vos dizer que grande parte das organizações, e isto parece estranho, o reporte que fazem foi muito rápido e muito eficiente esta transição das pessoas para casa. E como alguém dizia, isto foi fantástico, fomos todos espetaculares. Não, a tecnologia já lá estava. E esta é a tal marca que eu dizia, a tecnologia já lá estava. Portanto, as organizações continuavam, porque estavam a olhar para dentro, a arranjar desculpas nos processos, nas organizacionais, nas pessoas, na gestão da mudança, a dizer, não pode, a cloud, não pode, isto não pode. Portanto, haver uma visão muito mais interna da organização e daquilo que era a estrutura da sua organização, como era entendida, e uma grande aversão à mudança, independentemente da questão só do teletrabalho. Ora, quando é tudo varrido, quando é tudo destruído, as pessoas começam a perceber, olha, afinal isto até se podia fazer diferente. Portanto, eu acho que a grande marca foi esta marca de que as pessoas perceberam que temos lá fora tecnologia que nos permite transformar, que nos permite inovar. Qual é que é o desafio e pensando no futuro? É que depois, muito facilmente, existe esta reação do, eu por mim ficava aqui no campo de refugiados para a vida inteira, isto é porreiro, até tem aqui umas tendas, a malta conversa, e ignorando que o cenário anterior era uma organização, era uma empresa, e teria sido construído, ou seja, há 150 anos, que aquilo era construído. E quando se faz uma transformação, a menos que assim se queira, não é destruir o que estava construído, é desconstruir. E a desconstrução dá muito mais trabalho do que a destruição. Portanto, aquilo que as organizações no futuro vão ter que fazer não é perceberem, olhar à volta e dizer, está tudo destruído. É como é que vão desconstruir o que tinham. Quer isto dizer que é muito importante que as organizações não se foquem só nestes elementos isolados de como é que a tecnologia consegue fenómenos espetaculares, nomeadamente do teletrabalho, mas que realmente consigam refletir o que eram e consigam desconstruir em cima dos processos, pessoas, tecnologias que tinham anteriormente. Porque só essa visão de que nós neste momento ainda continuamos a descer a curva, nós ainda deixámos de estar numa resposta a incidente, estamos agora no modo de sobrevivência, nós queremos que as organizações não se deixem afundar, portanto queremos rapidamente que as organizações comecem ou recomecem um novo ciclo, mas esse novo ciclo não pode ser uma extensão do modo de sobrevivência. Tem que ser, é o momento das lideranças, é o momento em que as lideranças da organização vão ter que, de facto, tomar estas decisões de reconstrução em cima do que tinham anteriormente. E esta reconstrução não vai ser do teletrabalho, não vai ser do trabalho, não vai ser da transformação digital, vai ser de toda a organização. Portanto, o grande desafio que eu acho que as organizações vão ter é resistirem a estes fogachos transformacionais que no curto prazo poderão fazer umas coisas muito engraçadas, mas que não são sustentáveis. E tem que haver lideranças fortes que realmente assumam que é o momento de aproveitarmos aquilo que aconteceu para transformarmos a organização como um toda. Porque de nada vale mandar as pessoas para casa e chamar isto de transformação digital. Tem que haver uma transformação do trabalho, não do teletrabalho. Obrigada, Nuno, pela perspectiva. Vou pedir agora ao Sérgio para dar continuidade à discussão. Bom, efetivamente, como o Luís e o Bruno disseram, isto não foi uma transformação. Esta pandemia foi claramente uma provocação que todos tivemos para, se calhar, um abrolho, não é? Como me parece que alguém disse, para que as organizações e todos nós percebêssemos que o mundo estava a continuar, o comboio segue e quem entra, entra, quem não entra vai ter que correr atrás. Portanto, uns correram mais, outros correram menos, mas é o que é. Agora, há uma coisa que é real. Começa-se a sentir muita gente, bom, embora a pandemia não se possa dizer que esteja controlada, mas muita gente contente porque realmente trabalha muito bem de casa, outros muito contentes porque até estão a ver condições para voltar para a empresa, mas a questão é se queremos transformar isto realmente e aproveitar a provocação, o que temos que fazer é isso, é alavancar e sustentar uma mudança real e criá-la, não é? E aqui a Organização Mundial de Saúde é muito clara, quer dizer, e acho que todos nós, no nosso bom senso, também já percebemos isso. Esta é uma pandemia, mas vão vir outras e vão vir outras situações. E se não forem estas, serão outras que nós não pensámos, como não tínhamos pensado no Covid há um tempo atrás. E, portanto, o que temos que fazer é pensar em oportunidades para tudo isto. Do ponto de vista tecnológico, e falando como IT novamente, aquilo que eu vejo é, se há momento em que o IT
teve reconhecido positivamente foi este. E as organizações estão sedentas e muito disponíveis à mudança. Ou seja, aquilo que eu sinto é, historicamente, por vezes, quando tentávamos fazer uma alteração de um processo, do que quer que fosse, era algo rígido, era difícil, até porque os humanos não gostam de mudança, é algo natural. E quando tentávamos fazer conjuntamente, nem sempre havia abertura total. Neste momento, sente-se uma abertura total, ou pelo menos eu sinto isso na EPAL. Toda a gente que já era aberta no passado a fazer determinadas melhorias, agora está mais ainda. E, portanto, o que temos que fazer é aproveitar essas oportunidades e perceber, olhar para os nossos processos, e é isso justamente que estamos a fazer, olhar para os nossos processos e perceber aonde é que podemos aproveitar para nos adaptar, para melhorar a nossa relação a 360 graus com todos os stakeholders, sejam cidadãos, sejam consumidores, sejam processos internos, não é? Há alguns dos processos, por vezes, complicados, e todos nós, por exemplo, na parte pública, conhecemos processos como, por exemplo, cumprir todas as regras no momento de compra, digitalizar um processo de compra é duro, é um processo, por exemplo, que já estava a ser trabalhado antes, mas foi extremamente útil agora neste momento para conseguir resposta. Questões de colaboração, porque a colaboração abrem-se aqui novos paradigmas. O trabalhar à distância é muito agradável, mas eu tenho a certeza que estaríamos todos mais contentes do ponto de vista psicológico, ou pelo menos falo por mim, se estivéssemos todos em volta de uma mesa, pudéssemos confraternizar um pouco, comunicar, faz parte, os humanos relacionam-se, é assim. E, portanto, temos que encontrar novos meios de conseguir que isto aconteça, mesmo mantendo o uso de tecnologias e usufruindo delas, garantir que isto aconteça. Ao mesmo tempo que não voltamos todos com todos estes meios tecnológicos e voltamos a fazer todas as reuniões presenciais. Independentemente do tempo que eu perca, por exemplo, eu trabalho no Parque das Nações e tenho que ir muitas vezes para a Avenida Liberdade, onde é a sede. Este tempo, estes 20 minutos para um lado e para o outro, são um tempo, por vezes, que é bem emprego, mas às vezes até pode não ser. E fazer reuniões com um colega que está no piso de baixo ou no piso de cima, por uma ferramenta como esta que estamos a usar, faz todo o sentido em muitas situações. E, portanto, é este chip que nós temos que aprofundar mais ainda, não é? E que estamos a trabalhar. Uma das oportunidades que claramente se criou connosco tinha havido já algumas experiências de webinar e de formação online, mas que, em verdade se diga, eu acho que ninguém as via bem. Toda a gente achava que um curso online era uma coisa, está bem, não estava mal, mas não era a mesma coisa que fazer verdadeiramente um curso na presença de alguém. Isto desmistificou-se, tem muito mais a ver com a qualidade com que é feito propriamente com o resto, e neste momento nós temos N exemplos, por exemplo, webinars regulares que estamos a fazer com todos os colaboradores desde o início. Aliás, em março, abril e etc. tivemos mais do que um webinar semanal a dar apoio nas novas formas de trabalhar, realmente a semear para garantir que as coisas também corriam bem, mas tiveram continuidade até o dia de hoje. A nossa pós-graduação passou a ser mista, por exemplo, a pós-graduação que é feita pela Nova e pela Academia da Água, ela passou a ser mista, possibilitando inclusive a ter gente remota. Portanto, há muitas coisas que se podem alterar e que por vezes não são grandes transformações tecnológicas ou digitais, são olhar para os processos e tirar o melhor partido de cada coisa. Obviamente que também temos de nos centrar naquilo que seja o futuro. E para nos centrar naquilo que seja o futuro, falamos muito de smart cities, de smart meters, de novos modelos de telegestão, de novos modelos de inteligência artificial e etc. Mas a verdade é que ainda falamos muito e adotamos menos do que aquilo que poderíamos estar a adotar. E sem dúvida que este abanão veio demonstrar que teríamos tirado um grande partido se tivéssemos dado mais passos nesta matéria. Portanto, é claramente uma aposta do lado da EPAL, que já existia, é verdade, mas que se veio consolidar, e veio-se consolidar não só do ponto de vista tecnológico, mas sobretudo do ponto de vista de gestão e de quem olha para estes processos e de quem lhes dá força para eles efetivamente acontecerem, não é? E por último eu diria que temos aqui algumas questões relacionadas com as pessoas. Tem sido um processo muito grato de ver, e para mim que estou há 3 anos e algo na EPAL, tem sido muito grato de ver a diferenciação. A EPAL sempre se preocupou muito com os seus trabalhadores, mas a forma como tem tentado captar estes novos meios para se preocupar e para realmente os pôr no centro
de tudo isto e repensar situações que efetivamente são evolutivas. Como é que eu lidero remotamente? Como é que as equipas trabalham? Como é que tudo isto é feito? E eu nunca vi tantos grupos, tantas novas formas, inclusive espontâneas das direções, a conseguir fazer isto. Ou seja, o uso de ferramentas como Teams e outros são realmente fantásticos neste aspecto. E passa a palavra. Obrigada, Sérgio, pela partilha. Passava agora o Paulo Oliveira, está a ocupar. A vantagem de falar em último é que está quase tudo dito, mas indo aqui um bocado ao concreto, concreto em termos do setor, eu sempre tive a opinião de que este setor tem muito mais tecnologia à sua disposição do que aquela que eu utilizo. E isto tem muito a ver com o investimento que as entidades gestoras estão dispostas, cada uma está disposta a fazer, mas também não só, tem a ver muito com a interpretação dos nossos próprios clientes em relação ao setor da água, em relação ao produto água. É um produto que as pessoas estão habituadas a ter de qualidade, felizmente em Portugal, e de preço reduzido, e isso muitas vezes é um entrave para que... Eu costumo dizer que os engenheiros vêm todos do mesmo sítio e não há razão nenhuma para que haja uns que sejam mais tecnológicos do que outros. Ou seja, os engenheiros civis que trabalham no nosso setor ou os engenheiros informáticos que trabalham no nosso setor vêm das mesmas universidades que os engenheiros civis que trabalham nos setores da tecnologia, das comunicações ou das utilities como do petróleo ou outras áreas. Penso que temos que mudar esse paradigma e penso também que temos que olhar para nós como uma utility, ou seja, empresas de serviços que não devem, entre aspas, nada a outras utilities que estão no mercado, nomeadamente as de comunicação ou as de energia. Mas esta questão do teletrabalho aqui da imposição acaba por também os nossos clientes acabam por olhar para nós como empresas menos tecnológicas do que estas, e isso criou-nos alguns entraves, nomeadamente quando no início dizia, eu tive lojas em que era o dia da feira, ou era o dia do mercado, e as pessoas chegavam com o carrinho de bebê, isto em plena pandemia, chegavam com o carrinho de bebê e a família toda para ir para pagar a água. Ou seja, e isto porquê? Porque sempre fizeram assim e olham para nós como isso. E cabe-nos a nós, entidades gestoras, mudar um bocadinho este paradigma. Agora, há aqui outra questão também que é o interno. E no interno existe o bom teletrabalho e o mau teletrabalho. Na minha opinião, o que nos foi imposto foi um mau teletrabalho. Foi um mau teletrabalho. Mas teve que ser. Eu não diria... A ideia do Bruno do campo de refugiados é interessante, porque foi um mau teletrabalho. Eu tenho, e como o Sérgio também dizia, eu tenho pessoas que adoraram a experiência, não é? Do teletrabalho, mas tenho pessoas detestaram e chegaram quando voltámos, e entretanto não voltámos todos, mas voltámos uma grande percentagem, voltaram e disseram, eu não quero ir mais, se me mandarem outra vez para casa, porque eu não tenho condições em casa para estar a trabalhar, apesar de ter uma boa internet, o computador ser excelente, porque eu trabalho, mas eu não tenho condições, ou seja, depois tenho 2 filhos, tenho uns gêmeos, eu não tenho condições, ou seja, eu não tenho condições. E esta questão de não ter condições e a questão aquela ideia, muitas vezes, aquela ideia romântica do teletrabalho que nós temos e que nós vemos no Instagram, que é estar, e que a Cláudia também dizia, ou seja, eu estou na praia, há pouco falávamos disso, eu estou na praia, estou aqui a trabalhar, ou numa esplanada. Isso acontece, mas não aconteceu, porque estávamos todos confinados no tal campo de refugiados e as coisas não foram tão românticas quanto isso. Há também o bom ponto e o mau ponto, ou seja, o ponto picar o ponto. Isso eu sofri na pele, porque a partir do momento em que eu estou em casa, não é? E as pessoas sabem que eu estou em casa, não há um horário definido. Não há horário definido, ou seja, então, porque é que eu não hei de marcar uma reunião para daqui a 10 minutos, ou não hei de... E isto transforma uma coisa que tem todo o potencial para nos trazer qualidade de vida,
porque é quase como um teletransporte da pessoa em termos espaciais, e isso eu noto muito porque a Aquapor, como está ao nível do país inteiro, para mim é muito mais fácil fazer uma reunião com alguém que está no Algarve ou com alguém que está no Porto, e agora ninguém leva a mal, ou seja, não há aquela interpretação porque é que ele não vem cá, porque era importante vir cá, mas há aqui toda uma outra faceta que tem que ser muito bem trabalhada. Durante o confinamento, a Aquapor continua a admitir pessoas, as pessoas já estavam admitidas no passado. Essa integração não foi bem feita. Não foi bem feita. E não foi bem feita porquê? Não foi por culpa da Aquapor, ou talvez tenha sido, mas não era expectável que houvesse uma pessoa que entrasse numa altura em que não havia uma única pessoa no escritório para receber. Ou seja, claro que houve, porque as pessoas vieram cá, mas não havia uma equipa. Todos estes processos de integração de quadros, de pensarmos em condições certas e corretas de teletrabalho, em que se mantenham as condições ótimas para as pessoas estarem a trabalhar em casa. O ser a tempo total ou tempo parcial. A forma como se gerem as reuniões. O número de pessoas ótimo para ter uma reunião. As regras de reuniões à distância. Ou seja, todas estas questões têm que ser... Há aqui uma aprendizagem que foi feita, como se chama dizer, mata-cavalo, mas que foi muito imposta, mas que nos dá estas más experiências do teletrabalho, que nem tudo foi bom, faz-nos estar agora, neste momento, a estruturar e a pensar o que é que poderemos fazer melhor e de que forma é que realmente este teletrabalho nos pode trazer eficiência no trabalho que fazemos. Ou seja, porque não vale a pena, se estivermos a dizer, não vamos entrar em teletrabalho e vamos ter menos eficiência do que tínhamos antes, acho que não faz sentido. E se também vamos entrar em teletrabalho e vamos ter menos qualidade de vida do que tínhamos antes, também muito menos faz sentido. Por isso, as organizações, nesta fase, penso que devem se estruturar em duas coisas. Utilizar o teletrabalho para aumentar a eficiência e a qualidade de vida dos seus trabalhadores e para aumentar a qualidade de serviço que prestam aos seus clientes. Este é o grande desafio que nós estamos a ter agora. Ou seja, o teletrabalho veio para ficar, vai continuar, mas, apesar de ter sido uma coisa que foi imposta por um vírus, penso que a aprendizagem que nós tivemos, não podemos estruturar o nosso trabalho para o futuro por causa desta experiência. E isso eu gostaria que nunca íssemos nesse risco, ou seja, já sabemos que conseguimos fazê-lo, mas vamos nos estruturar de forma a que esse teletrabalho nos traga mais qualidade de trabalho, tanto para os nossos clientes como para os nossos colaboradores. Era isto que eu gostava, este conceito que gostava que batêssemos aqui um pouco. Obrigada, Paulo, pela reflexão. Nós entramos agora num espaço onde se pede a todos que se pense um pouco sobre todos estes temas que aqui tocamos. Acho que houve aqui um tema muito central que o Bruno enquadrou muito bem quando fala no campo de sobrevivência e modo de sobrevivência, e no fundo parece-nos que falamos aqui muito sobre trabalhar em modo de sobrevivência ou planear para o futuro. Também percebemos aqui das dores que o Paulo e que o Sérgio também abordaram, que as entidades, portanto, embora tenham as ferramentas necessárias, há todo um processo transformacional em termos de processos, em termos de pessoas, e uma adequação a um cenário que no fundo, olhando para o passado em modo de sobrevivência teve um contexto, olhando para o futuro e pensando que isto pode trazer uma nova forma de colaboração com as empresas, implicará necessariamente mudanças de mentalidades. Eu, nesse sentido, gostava de lançar à discussão, para quem quiser agarrar primeiro e depois ir passando um pouco por todos, que mudanças é que consideram que deve existir nas organizações para materializar o que é a vossa visão pessoal de futuro e do trabalho melhor, mais próximo, também não esquecendo que somos latinos e que temos a tal proximidade que temos vindo aqui a falar e que todos, com uma cerveja à volta de uma mesa, falamos melhor do que por Zoom. Gostava de vos perguntar isto: o que é que vocês sentem que terá que ser a mudança em termos de organizações, percebendo que a tecnologia temos? Então, o que é que nos falta? O que é que nos falta para trabalharmos todos de uma forma
mais fluida e que esta ou outras pandemias que aí venham possam, não desabalem da forma que esta abalaram. Pronto. Eu deixo a questão no ar, primeiro quiser responder, mas passando aos outros. Se me permitem, agarrava aqui numa frase que o Bruno Soares usou e que eu acho que ele tem toda a razão, que anda há muitos anos a pregar a questão da digitalização, não é? E que a malta tem que ouvir. Portanto, isto parece as histórias do dilúvio ou de outras coisas que ouvimos, não é? Alguém pregou muito tempo, a malta não ouviu e depois aconteceu. Eu acho que falta aqui uma clara elevação da capacidade, do pensamento, de algum conhecimento. E nós estamos a falar tecnológico, estamos a falar abrangente à volta, efetivamente, do mundo atual. E o mundo atual é muito digital, para o bem e para o mal, não é? E, portanto, este subir de fasquia de todos os cidadãos, como trabalhadores, como cidadãos, como consumidores, em todas as suas virtudes, de conhecer aquilo que efetivamente o mercado oferece e aquilo que é a realidade atual é um primeiro passo, talvez, para conseguir que todos juntos façamos uma mudança real. Porque não adianta, ou melhor, adianta, mas é muito mais penoso, ter empresas a continuar a investir tempo e recursos, a desenvolver tecnologia, a comunicá-la, a fazer publicidade sobre ela e etc. Se também do lado do cidadão ou do lado do trabalhador não for havendo essa adesão. Portanto, de alguma forma, este conhecimento transversal e mais integrado de tudo aquilo que é o mundo atual, um pouco usando aquilo que diziam que antes, de repente alguém acordou para uma coisa que o mundo já lá estava há algum tempo, eu diria que é um primeiro passo. Costuma-se dizer que o primeiro passo é reconhecer o erro para corrigir, e aqui não é reconhecer o erro, mas é reconhecer a oportunidade, reconhecer que está lá. Se me permitem agora pegar aqui, não sei, Paulo, se querias falar, mas... Se calhar reforçava só aqui uma mensagem rápida, que eu acho que, ou seja, quando se começa logo a ir ao encontro dos pequenos detalhes, às vezes não se valoriza aquilo que para mim vai ser um momento crucial. E eu já referi e repito, vai ser um momento de liderança. Ou seja, isto é um momento da liderança, finalmente ser liderança. Isto porquê? Ou seja, se nós simbolicamente agarrarmos no tema do campo de refugiados, não se vai tirar as pessoas do campo de refugiados, que naquele momento elas se sentem tão vivas e aquilo até está a funcionar, com um convencer de um pormenor aqui ou ali. Vai ter que haver líderes nas organizações que vão dizer, sigam-me naquela direção, vamos naquela direção, ou seja, vamos todos. Eu não vos posso prometer que é amanhã, etc., mas é aquela é a direção. E este é talvez aquilo que nos últimos anos, e aquilo no nosso contexto e não necessariamente só neste setor, nós não tivemos. Os líderes, a única coisa que conseguiam dizer era, olha, este ano é igual ao ano passado mais 2%, ou é igual ao ano passado, portanto 10%. E andávamos nesta lógica de pensar o futuro a compensar ou a ajustar o passado. Ora, o líder é preciso quando existe incerteza. Só há necessidade de liderança quando há incerteza, quando há complexidade, quando há esta neblina que ninguém entende. Ora, não há melhor ambiente que simboliza a incerteza do que aquele que nós vivemos. Portanto, é o momento de não estarmos só a começar nos detalhes, porque isto as pessoas vão executar, vão fazer, vão para casa, mandam-nas para casa, elas vão para casa, mandam-nas para o escritório, elas vão para o escritório, não é? Ou seja, as pessoas fazem aquilo que se mandam. Mas tem que haver um momento em que os líderes dizem acabou, ou seja, vamos retomar, e vamos retomar claramente neste sentido. E quando eu digo este sentido, o líder para fazer isto hoje em dia, é isto que eu me referia, vai ter que ter uma noção, pelo menos mínima, do contexto onde está. Não internamente, não se eu tenho mais este departamento ou aquele diretor, lá para fora, tem que olhar lá para fora. E quando for olhar lá para fora, vai encontrar coisas que se calhar antes não prestava tanta atenção, uma das quais este mundo digital. E este mundo digital vai assustá-lo como nos assusta a todos nós. E isto vai ser um instinto natural de um líder, de sentir-se desconfortável, mas mostrar às suas equipas e à sua organização que o tem que seguir e que a direção é aquela. Porque se não o fizer, o que é que vai haver, o que é que vai acontecer? Ou seja, não vão perceber o potencial da tecnologia que está a existir lá fora. E vão estar muitas vezes a querer limitar o potencial da organização à sua própria limitação de entender o digital. Para não estar aqui a falar só de coisas muito genéricas, ilustro desta forma. Obviamente as pessoas foram para casa
com Teams, não é? E se perguntarmos às pessoas o que é o Teams, a malta diz, olha, o Teams é isto, que eu clico aqui num botão e aparece uma câmara e eu falo com os meus colegas. Mas o Teams não é isso. O Teams é uma ferramenta colaborativa, uma suite da Microsoft, com inúmeras ferramentas embebidas naquilo, que embebe ali um espírito colaborativo que é completamente distinto de ensinar as pessoas, olha, clicas no botão, olhas para a câmara e depois dizes bom dia e ligas o telefone, o som. Estão a perceber? Ou seja, o aproveitar a própria tecnologia em função da transformação da organização vai ter que ser algo que só a liderança vai poder definir como ambição. E esta ambição, atenção, eu nunca advoguei do temos de ser todos Googles ou temos de ser tudo isto. Não, isto é, como vocês dizem, isto é o setor das águas. No final do dia, há águas e há contadores e coisas físicas. Portanto, o limitar, o dizer, nós sabemos que existe isto, sabemos que existe isto, e nós, nesta organização, na nossa organização, é para aqui que queremos ir. Portanto, vamos aproveitar umas coisas, vamos desaproveitar outras coisas, mas há um rumo, há uma direção. E este é o momento dessa direção existir, para que as pessoas não só executem o seu trabalho, mas que possam verdadeiramente envolver-se na tal retoma que se quer fazer. Sim, eu pegando aqui até no que o Bruno e que o Sérgio falou, eu voltava àquela questão de uma abordagem um bocado científica, não é? Portanto, isto aqui como uma abordagem científica tem isso, tem a experimentação, a experiência, ilações e depois nós fazemos. Portanto, tu falas da liderança, a liderança trabalha muito pelo exemplo, e eu concordo contigo, portanto, claramente é o momento dos líderes se chegarem à frente, mas acho que isto também foi mesmo muito positivo no sentido da experimentação, porque como o Paulo estava a falar, nem tudo correu bem, o tal campo de refugiados, mas por vezes também para envolver as pessoas a se transformar, às vezes é preciso fazer quase essa aferição um bocado da engenharia do sistema, não é? O sistema às vezes tem que ser puxado até ao redline, não é? Sabendo que aquilo não vai funcionar, para as pessoas também perceberem que não é para aí o caminho e então aferirmos o sistema para, digamos, a situação que é mais conveniente para a situação que é mais conveniente. Claramente, e tu referes bem que hoje em dia as pessoas, se nós perguntarmos o que é o Teams, o que é o teletrabalho, assemelham muito a esta ao que nós estamos a usar a videoconferência, mas isto de facto é um grão numa praia, portanto há todas aquelas ferramentas colaborativas, mas como eu disse, o teletrabalho teve a vantagem de sermos mais eficazes. Acho que as pessoas de facto perceberam, porque uma das coisas que nós estamos a falar é que as reuniões agora começam às horas, as pessoas terminam, são muito mais objetivas. E, portanto, isso acho que foi essa experimentação, acho que também foi muito importante. Agora, de facto, aqui há um grande desafio de liderança, claramente, de mostrar qual é o caminho que nós devemos seguir em termos de organização e esta experiência de campo de refugiado teve uma vantagem e, pegando essa imagem é boa, é que nós vivemos todos esta ansiedade e, tipicamente, as pessoas, quando têm a mesma vivência, trabalham muito melhor juntas. Tenho essa sensação. Acho que vai ser mais fácil, como o Sérgio estava a dizer, as pessoas que já eram abertas estão ainda mais abertas e provavelmente as pessoas que estavam fechadas agora se calhar já estão abertas também à transformação. E, portanto, acho que aqui de facto nós temos é de tentar surfar a onda e de facto temos aqui um grande desafio que é não tentar esmorecer esta provocação e este trigger que nós tivemos com o teletrabalho, mas como disse, não é só o teletrabalho, isto aqui foi mostrar que há qualquer coisa que pode ser melhorada nas organizações e que de facto temos de mudar as mentalidades porque em qualquer processo de transformação, e nós na transformação digital sabemos muito bem isso, o mais complexo e o que leva mais tempo de facto é a mudança das mentalidades, é o treino, as pessoas adotarem evidentemente os novos processos e a nova realidade. Pegando aí na agora, questão... Cláudia, podia só dizer aqui uma coisinha sobre este tema. Sim, sim. Há uma coisa aqui que na minha opinião tem que estar na nossa cabeça, que é isto foi uma coisa imposta, a tecnologia já cá estava, mas em todos os processos de materialização
sejam eles processos de digitalização, de tirar papel, fazer com que haja teleleituras, telegestão, controle remoto, o que é que seja. Em todos esses processos, quando penso em implementá-los, penso em melhoria. Melhoria. O que nós tivemos não foi, não diria que tivesse sido uma melhoria, foi algo que nós fizemos para as coisas continuarem a funcionar. Okay? E todas as empresas, quando colocaram pessoas em teletrabalho, umas em teletrabalho, outras em prevenção, outras, todas aquelas alterações dos processos foram feitas para garantir que o serviço continuava a ser feito com qualidade e que no fim do dia a água com qualidade não faltava na torneira das pessoas. Não quer dizer que as entidades de que a Aquapor gere sejam só de abastecimento de água, mas é a imagem que se calhar mais fácil eu passo. Isto não pode ser o mote para esta questão que estamos aqui a falar. Não pode. Ou seja, o mote tem que ser como vamos transformar a forma como trabalhamos, utilizando tudo o que está a nosso dispor em termos digitais. E como o Bruno dizia, não castrando à partida o que pode ser feito, mas para fazermos melhor. Ou seja, para fazermos melhor e dando mais qualidade de serviço aos nossos clientes, como eu dizia há pouco, e mais qualidade de vida aos nossos colaboradores. E é para isso que nós temos que estruturar o que vai acontecer daqui para a frente. Ou seja, não descurando que as equipas têm que continuar a ser equipas, e que não podem ser um sem número de pessoas que estão dispersas e que trabalham, mesmo para um objetivo comum, trabalham de uma forma impessoal. Ou seja, temos que dar pessoalidade a esta forma de trabalhar. Mas no fim do dia temos que nos centrar e dizer assim, olha, vamos utilizar tudo o que pudermos ou que soubermos e que temos à disposição neste tal mundo digital que está lá fora, mas que também está dentro das empresas e que está cada vez mais dentro, e umas mais, outras menos, mas está muito dentro. Mas vamos utilizar isto para essas duas questões, ou seja, manter ou melhorar a qualidade de serviço que as empresas prestam, sejam elas de resíduos sólidos urbanos, sejam elas de comunicações, sejam elas de abastecimento de água, e que centrarmos também na qualidade de vida e de trabalho dos nossos colaboradores. E é para isso que nós temos que ter esta tal visão, não é? Ou seja, temos que ter a visão de que isto hoje é assim, passámos por um processo em que nos disse, não, isto afinal até é possível manter os serviços e funcionar com as pessoas em casa, ou com uma parte de pessoas em casa, porque a grande maioria dos colaboradores da Aquapor não ficou em casa, pelo contrário, estava no terreno, na prevenção, ou o que seja. Mas tentar integrar esta questão, esta nova realidade, com as equipas do terreno e com as equipas da parte administrativa, como eu dizia no início, mas de uma forma em que o serviço seja melhorado, as garantias sejam maiores e que a qualidade de vida de todos nós melhore. Ou seja, não vamos ficar todos sempre no tal campo refugiado, não há nada disso. Ou seja, temos que sair, temos que pensar, não, que vamos para teletrabalho porque podem haver outras pandemias. Eu acho que essa, na minha opinião, não é a forma mais proveitosa de pensarmos. Vamos sim para teletrabalho porque é melhor trabalharmos assim. É melhor, porque eu hoje não consigo ir a determinado ponto, amanhã não consigo ir a determinado ponto, hoje não tenho espaço no escritório, porque os escritórios, entretanto, têm o dobro dos colaboradores que em relação ao número de secretárias, porque isto vai ser uma realidade no futuro. Ou seja, se eu hoje tenho 12 colaboradores, ou 10 colaboradores, ou 20, ou 30, ou 40 no escritório e quero contratar mais 10, isso não pode ser uma impossibilidade do espaço físico. Eu tenho que garantir que faço rotatividade de pessoas, faço secretárias que não têm propriamente um dono, entre aspas, e fazer com que isso dê elasticidade às organizações e que no futuro as coisas possam ser melhores. Acho que é por aí, não pela ameaça. Cláudia, obrigado. Eu ia só, deixe-me só aqui colocar uma questão que era para fazer a ligação com, até o Paulo acabou por completar, que o Luís tinha lançado e o Bruno tinha iniciado,
quando se falava aqui em modelos de liderança, nós parecemos estar aqui todos à volta não só do futuro, mas como é que vamos liderar para o futuro. E eu que gostava de vos lançar aqui também como ponto, para eventualmente continuarmos a discussão, era se consideram que, sendo que, sobretudo aqui nos setores de abastecimento e saneamento, no contexto das nossas utilities, parece que existe muito, ainda por comparação com outras utilities mais flexíveis, existe muito os modelos de liderança, por exemplo, mas em modelos já pré-definidos. Portanto, a gestão do topo preconiza um modelo, esses modelos são passados aos colaboradores, depois só identificam ou não. A questão que eu gostava de deixar para discussão é, será que veem que talvez possam existir outros modelos de liderança, porventura liderar para testar? Eu acho que é algo que a cultura portuguesa não está muito enraizado, o teste, a experiência de novos modelos, com uma leveza que porventura os americanos têm mais de testamos um modelo, não funciona, testamos outro, e o testar é uma forma de estar. E eu creio que em termos de cultura portuguesa e a nossa ou latina, é algo que nós não estamos muito predispostos, por comparação também com a nossa aptidão para o erro, para compreender este modelo não falhou, sem qualquer culpa, vamos testar outro, vamos ver o que é que funciona para nós individualmente e coletivamente. E neste caso também, como é que isso interliga com a nossa cultura das organizações, com a captura de talentos. Por exemplo, o Paulo há pouco deu o exemplo de alguém que contratámos agora na época de Covid. Nós contratámos alguém, e eu, por exemplo, recordo-me do meu colega que está aqui na minha sala, que veio do Porto para Lisboa e que ficou em teletrabalho. Portanto, o que é que nos impede de contratar alguém que esteja em França, Inglaterra, e que possa trabalhar mais próximo de nós? Peço desculpa, deixo-vos aqui isto à discussão, uma consideração. Não resisto em fazer um comentário e colocar uma questão exatamente em torno dessa questão da liderança. Vocês já explicitaram razoavelmente o que é que pensam, de que tipo de liderança estamos a falar, mas eu lembro que há outro tipo de lideranças que é preciso prestar atenção. E que tem a ver com o facto do setor da água e do saneamento em Portugal ser um setor regulado, haver uma tutela que define políticas e estratégias, portanto, para o setor, e gostava de vos colocar a questão se sim ou não também aí têm tido feedbacks que são adequados à circunstância que vivemos e àquelas que queremos viver, ou se também não temos que estabelecer outro tipo de interações com essas lideranças. Outra questão também que eu colocava era que não nos esqueçamos que o setor da água e do saneamento é uma utility. Portanto, estamos a falar é um conjunto de utilities, estamos a falar e é uma indústria de rede, como lhe chamam, portanto, os especialistas. E como a indústria de rede interage não só entre si, como também com as outras indústrias de rede, a saber, telecomunicações, energia, etc, etc. Qual o papel também do benchmarking, ou seja, da permuta de experiências, não só dentro do setor, mas também com as outras utilities que são também indústrias de rede? Peço desculpa, mas a conversa estava tão interessante que não resisti também a intervir. Eu posso dar uma chega e destacando aqui a questão do digital. É muito fácil que nós olhemos para o digital como um bolo todo, não é? Ou seja, vamos utilizar tecnologias e vamos agora fazer estas questões remotas. Daí eu ter dito no início, quando nós falamos em teletrabalho, conceptualmente, ou se modelarmos o teletrabalho, ele é possível desde os anos 70, quando a parte das comunicações se desenvolveu. Portanto, se nós olharmos para o digital e para a transformação digital, não há uma transformação digital. Houve a informatização, depois houve a revolução das comunicações, depois houve a digitalização, e o que nós hoje estamos a viver é uma transformação digital que tem características muito claras. Ou seja, é essencialmente aquilo que nós chamamos de transformação digital na terceira plataforma, que o que está a acontecer são essencialmente tecnologias, essencialmente móveis, são tecnologias muito assentes nos dados, muito assentes naquilo que é cloud. Portanto, estas são as tecnologias que existem lá fora. Portanto, do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico,
quando nós vemos as organizações poderem utilizar tecnologia, obviamente que elas podem continuar a implementar ferramentas como as implementavam há 20 anos atrás, e aquilo tem zeros e uns, portanto enquadra-se no conceito digital. Mas não é esse digital que está a acontecer agora. E isto é que coloca a tal assimetria, respondendo aqui ao Rui, daquilo que as pessoas acham que é o momento da tecnologia, mas depois aquilo que é na prática. Por exemplo, toda esta transformação que está a acontecer continua a pressupor aqui uma organização conceptual das organizações, como eu estou organizada, a outra também está organizada e vamos colaborar. E continua-se a trabalhar muito pouco na noção de ecossistema. E o ecossistema não é eu ligar-me ao outro. O ecossistema é existir recursos partilhados. Existir, de facto, tecnologias e nomeadamente aqui na revolução digital, dados, okay, plataformas, que são comuns. E são comuns porquê? Porque não são vantagem competitiva. Ora, hoje, quando há uma organização que começa a pensar estes fenómenos, nós continuamos a ver, e eu conheço muito pouco, e não queria estar a fazer julgamentos do setor da água, mas há uma tendência de pensarmos a minha transformação digital, a minha transformação da Águas do Norte, a minha transformação da EPAL, a minha transformação da Aquapor, e que do ponto de vista organizacional, do ponto de vista societário, das dependências, isso faz todo sentido. Do ponto de vista tecnológico, não faz sentido nenhum. Ou seja, querer ter soberania tecnológica vertical em cada uma das unidades de água não faz sentido nenhum. Portanto, o que é que a evolução aconteceu? Nós hoje olhamos para a tecnologia essencialmente como serviço. Nós não temos vantagem competitiva nenhuma naquilo que são chamadas as camadas de infraestrutura e camadas de plataforma. Isto é igual para toda a gente, isto toda a gente usa os mesmos. Onde é que eu tenho a diferenciação? Cá em cima, na camada de serviços, na camada de eu utilizo assim, eu utilizo acolá. Portanto, a estratégia não pode ser, e concordando em absoluto, uma estratégia também da entidade A, B ou C. Tem que haver aqui uma parceria, uma noção de que, do ponto de vista tecnológico, nós temos que ter muito mais sinergias, muito mais colaboração, não em tudo, pois muitas vezes, então eu fico com as tecnologias, eu mando as tecnologias e vocês mandam no negócio da água. Não é isso que eu estou a dizer, isto era há 10 anos atrás. Nós estamos a dizer que os negócios da água têm que partilhar aqui camadas infraestruturais, a dizer, eu nem quero pensar nisto, o meu negócio é aqui em cima. E para que isto possa acontecer, tem que talvez haver um repensar desta visão, como estava a dizer, não da liderança da entidade A, B ou C, mas da liderança do setor e a última análise da liderança pública, não é? Porque muitos destes fenómenos, estamos a falar de, em última análise, se vocês imaginarem a dimensão, não é? A dimensão de Portugal no mundo digital é uma coisa minúscula, não é um grão de areia, como o Luís dizia há pouco, mas é quase parecido. Portanto, quando nós estamos, não, mas isto o setor é muito específico. É específico cá em cima, na ponta do iceberg. Porque se nós estivermos a falar de cibersegurança, um romeno ataca uma porta de água, como ataca uma infraestrutura elétrica, como ataca um banco. Eles atacam coisas conectadas. Portanto, até o pensamento, nós estamos, não, mas a minha segurança é muito melhor do que a segurança do lado. Isto é completamente deslocalizado daquilo que é o mundo digital atual. Portanto, é impensável que as entidades continuem a desenvolver capacidades digitais que não sejam vistas em escala e em colaboração. Portanto, isto não faz sentido nenhum. Por exemplo, continuamos, aqui se calhar um termo um bocadinho mais técnico, cada entidade de água ter um SOC da água, não é? Uma monitorização de ataques cibernéticos às suas infraestruturas, porque não vai ter competências, não vai haver pessoas, não vai haver tecnologias. Portanto, nem sequer o setor da água, se calhar devia ter um SOC, se calhar um SOC das entidades públicas era mais do que suficiente para monitorizar aquilo que eu não quero competir por ser melhor a ser atacado que a empresa do lado. O ecossistema é que tem que estar seguro. O ecossistema tem que criar confiança. Portanto, se nós não conseguimos desenvolver colaboração de ecossistema, nós vamos continuar a andar a utilizar tecnologia local, que não é esta tecnologia que estamos a falar. Não sei, ou seja, isto é para puxar um bocadinho a parte da liderança, mas perceber que hoje a liderança conceptualmente é exatamente a mesma. Eu quero que a minha organização sobreviva no futuro, não é? Quero criar valor na minha organização, mas se a tecnologia está aqui embrulhada, se vou utilizar a tecnologia, então que eu utilize como deve ser. E estas tecnologias têm que pressupor muito mais colaboração daquela que eu vejo. Já agora, só aqui no seguimento do que dizia o Bruno, comentar, efetivamente, um dos temas que é essencial em tudo isto, e não é essencial apenas pela segurança que o Bruno dizia, mas pela sua plenitude de implementação, é exatamente a confiança. Ou seja, muito do que nos leva a não adotar é a falta de confiança. E leio-se por falta de confiança, não é falta de confiança do meu sistema poder ser atacado ou não. Por vezes é apenas do meu ecossistema, aquele silozinho que eu criei,
seja um CEO de empresa, seja um CEO de direção, de departamento, ou até de uma pessoa em concreto, não querer efetivamente soltar e ter uma verdadeira colaboração da informação aberta, como deveria ter, porque se digitalizamos um processo, mas cada um tem a sua gaveta, não acrescentarmos ali um grande valor, não é? E, portanto, esta confiança para isto poder acontecer, também todo este processo veio dar-lhe um incremento importante. Ou seja, está claro que existe sempre informação e questões que devem ser confinadas a quem elas dizem respeito, mas também é verdade, e realmente no setor público, isto eu concordo, que existe aliás, concordo e está descrito na própria estratégia digital, não só do governo, como há bastante tempo. Concordo que esta partilha de algum tipo de informação e de algum tipo de recursos faz todo o sentido existir. E quando olhamos para exemplos como ter um SOC, ter às vezes até mesmo centros de desenvolvimento ou o que seja, faria sentido haver muito mais partilha. E partilha não só dentro dos grupos económicos, como por exemplo a EPAL, está dentro do grupo ADP, essa partilha gerando a confiança necessária, ela funciona, como também fora dos próprios grupos. Ou seja, há imensas iniciativas que teriam um custo muito mais baixo e mesmo em empresas que teoricamente são concorrentes umas das outras, na prática acontece uma coisa no mundo da água que acontece muito pouco noutros mercados, que é um mundo do ponto de vista concorrencial muito flat. Porque efetivamente, como dizíamos, é um mundo completamente regulado. E portanto, ao ser completamente regulado, embora haja efetivamente concessões e etc., mas são de muito longo prazo, existe a capacidade de hoje não nos sentirmos atacados por partilhar algo num contrato que tem 30 anos de duração. O que quer que seja que partilhemos hoje, daqui a 30 anos, muito provavelmente não existe como hoje o vimos, não é? E, portanto, este nível de confiança é um dos fatores que pode claramente ser um dinamizador. Sim, eu até ia um bocadinho mais longe, e pegando aqui um bocadinho no que o Rui Godinho falou, na minha opinião, e já houve mais, já houve menos, a situação agora também não é dos melhores. Existe aqui, a nível nacional, uma falta de... E nem falo em digitalização. Eu gostaria só, numa primeira fase, de haver a partilha de dados entre organizações. Ou seja, e entre organizações reguladas, governamentais, privadas, o que quer que seja, existe um sem número de dados que nós todos, e nomeadamente não falando só no setor da água, das utilities, porque estamos todos interligados e somos quase todos regulados, e não há razão para que não haja, ainda há uns meses, ou se calhar mais de um ano, estava a falar com o Cláudio de um projeto sobre exatamente disso. O porquê de não haver uma plataforma de dados ou várias plataformas de dados acessíveis a nível nacional que se consiga saber, porque às tantas andamos todos a fazer o mesmo. Andamos aqui todos dentro da nossa roda, City Pumpster, a trabalhar e pronto, porquê? Porque temos um serviço para garantir e temos que ter as garantias e quando, por exemplo, aconteceu esta questão da Covid, a primeira coisa que eu falei com a Cláudia, olha, mas temos um plano de segurança da água, o plano de segurança da água abrange e já nos defende e temos estruturado, não vamos inventar a roda que andamos aqui a trabalhar há bastante tempo. Mas esse plano de segurança da água, há aqui pontas que se ligam com outras organizações e essas pontas podiam estar perfeitamente, ou seja, serem lineares e não são. Ou seja, se eu tenho um abastecimento, existem empresas onde o abastecimento é em alta, ou seja, a captação é da própria empresa, há outros que não. A captação em alta não existe e é fornecido por uma terceira entidade. Ou seja, e muitas vezes o que tenho é um contador da terceira entidade, um contador meu, os dois com telestão, em que eu faço essa ligação para mim, para saber, e o dado é o mesmo, é exatamente o mesmo. É a mesma coisa que, isto é exemplos mais práticos do setor. Para os caudais indevidos, por exemplo, o que nós chamamos de caudais indevidos, que são as infiltrações de redes pluviais em redes de águas residuais, andamos todos a plantar estações meteorológicas para conseguir perceber
Porquê? Porque não existem dados suficientes para conseguirmos fazer isso de forma com uma plataforma de informação nacional e fidedigna. Então, cada um de nós anda a fazer este tipo de trabalho. Depois, também não existe uma forma de partilha de dados que esteja atualizada, ou seja, em que eu consiga ter uma espécie, ou seja, eu tenho que andar a fazer download, ou tenho que andar a fazer pedidos às entidades para nos enviarem os ficheiros, porque, ou seja, nada disto hoje em dia faz sentido. Paulo, Era muito importante que... Desculpa, mas pegando o que tu estavas a dizer, e não achas que isso acaba por ser uma dor do facto das pessoas e das instituições de uma forma global não estarem preparadas ou não terem um mindset para trabalhar colaborativamente e usarem as ferramentas disponíveis como forma de trabalho, mas o mindset do colaborar, de, como o Sérgio também dizia, do partilhar dados, fazer parte de toda uma forma de estar diferentes organizações? Não acho. E eventualmente promovida por uma liderança que em si é em mudança? Exato. Eu acho que é mais isso, ou seja, não quer dizer que não esteja na visão da parte de quem governa o país, penso que está, mas é necessária a implementação, é como estávamos a dizer, ou seja, isso está no plano, mas demora muito tempo, ou então não é, ou então as prioridades passam à frente e existem outras prioridades e o que está na base e o que nos pode fazer catapultar ou alavancar para um tipo de trabalho muito mais, para não andarmos todos dentro da nossa roda e depois estamos a passar ao lado, andamos todos a fazer um pouco o mesmo, e falta um pouco o que o Rodinho estava a perguntar, ou seja, será que não existe aqui uma oportunidade? Porque já está, a tecnologia está aí, ou seja, temos os blockchains da vida, que nos costuma dizer, ou seja, não há questão em termos de partilhar, em andarmos a partilhar informação, não há. As entidades todas estão dispostas a fazê-lo. Sinceramente, estão todas dispostas a fazê-lo. Permitam-me aqui, eu peço desculpa, estamos quase a chegar ao fim e eu não queria deixar de tentar centrar um pouco mais no final desta intervenção, que tem sido muito interessante e agradeço a todos, mas antes de podermos passar a palavra ao engenheiro Godinho para encerrar o webinar, é natural que os participantes, que têm sido bastante ativos no acompanhamento deste webinar, queiram colocar questões e eu já estou desde já a desafiá-los. E queria desafiar-vos também a vós, se o puderem fazer e se tiverem essa capacidade, e certamente que terão, de telegraficamente poder responder a duas questões concretas que eu tenho aqui. A primeira é como é que é o dia de amanhã? Acham razoável que já se pensa em ter legislação laboral específica para o teletrabalho, como foi noticiado recentemente? E a outra é um pouco quase, eu não diria que seja cómica, mas é curiosa. As organizações continuaram a funcionar em teletrabalho. E há quem já se tenha dedicado a fazer questionários sobre isto. Continuaram a funcionar porquê? Ponto 1. O trabalho é mesmo realizado. Ponto 2. Peço desculpa. Estão-me a ouvir? Sim. Ponto 2. Os que ficaram são realmente bons? Ou ponto 3. As organizações eram pesadas e sobredimensionadas? Eram estas duas notas que eu gostaria de deixar para já e aguardar que, entretanto, possam chegar questões. Obrigado. Eu, se me permitem, portanto, para responder rapidamente também ao Nuno Campilho e também um bocado fazer da ligação com o que foi dito até agora, eu concordo perfeitamente que a tecnologia, de facto, é uma ferramenta e cada vez nós devemos estar mais centrados nos serviços. E, de facto, a partilha de conhecimento entre indústrias claramente tem de acontecer. E esta situação que aconteceu, nomeadamente todos termos tido a mesma vivência, acho que de alguma forma poderá ter um impacto relativamente a essa partilha e pelo menos a sensibilização, nomeadamente pela tutela, como nós dissemos, a parte das águas e das utilities são muito regulados, para haver de facto essa transformação, porque como o engenheiro disse e bem, de facto o facto de ser muito regulado também tira valor. Pegando nas questões telegráficas que o Nuno Campilho
fez. Eu julgo que, claramente, dentro daquilo que nós já falámos, que agora temos de olhar para as pessoas e para os processos laborais têm de ser, na nossa perspectiva, também revistos, né? Portanto, nós próprios também já o fizemos, que é em termos de regulamentar o teletrabalho, regulamentar não no sentido de restringi-lo, mas nomeadamente para evitar o que o Paulo estava a dizer, ou seja, termos o bom teletrabalho e não termos o mau teletrabalho. Eu falo, por exemplo, em França, há 3, 4 anos, saiu uma lei que era a lei da desconexão digital. E foi levada a sério, que era as empresas, por exemplo, a partir das 8 horas, os mails estavam completamente off, exatamente para as pessoas poderem se desconectar. Aquilo que o Paulo estava a dizer, que se quiser, faço uma chamada agora. E foi muito debatido. E, portanto, esse trabalho acho que deve ser continuado a fazer e deve ser pensado rapidamente. Relativamente, e até tocando aqui o que a Cláudia estava a falar, em termos de liderança e de como é que nós vemos o emprego e como é que nós vemos essa questão do teletrabalho. Evidentemente, temos de trabalhar em analisar exatamente os objetivos, porque, como eu disse, nós temos uma sensação, se calhar, de reação, ou pelo menos de sensação que estamos a trabalhar mais e melhor, mas o melhor é discutível e vamos ver, mas para podermos analisar isso, numa abordagem também científica, temos evidentemente de repensar como é que é o trabalho e quais são os objetivos. Claramente tem de haver uma transferência de base de tarefas, portanto eu dizer que uma pessoa trabalha porque está das 8 às 5 a trabalhar e por objetivos em função dos resultados que terão de atingir. O que a Cláudia estava a dizer, que tem a ver muito com aquela parte de nós chegarmos ao fim do dia e podermos avaliar de forma concreta e cabal qual é a produção que nós fizemos e se de facto estamos a ir no sentido da melhoria, como o Paulo estava a falar. Eu posso responder então de forma também muito telegráfica. Relativamente à questão da legislação de trabalho e do enquadramento de toda esta mudança numa forma de regulação, eu acho que aplica sempre aquela máxima e que eu acho que se sente um bocadinho em Portugal, que essa lei do trabalho não está alinhada com a realidade, então muda-se a realidade. Não é? Portanto, eu acho que a tentativa não é que as pessoas percebam que nós continuamos a perpetuar uma lei de trabalho de uma revolução industrial, nós continuamos a perpetuar uma organização, um modelo organizacional da Revolução Industrial, nós continuamos a lidar com as pessoas como se fossem operários fabris, independentemente de estarem em organizações altamente sofisticadas e altamente complexas, e depois falamos ao mesmo tempo de coisas sofisticadas como inteligência artificial, robótica, IoT, etc. Tudo no mesmo apanhado. Portanto, a minha visão é que se o contexto evoluiu nesse sentido de complexidade, incerteza, etc., nós estamos aqui para debater o como, mas tem que passar pela desregulação, menos legislação, porque estar constantemente a correr atrás do prejuízo ou aquilo que é pior, a legislar para ontem, isto não beneficia as organizações, não beneficia em última análise as pessoas. Portanto, reconhecer que o contexto já não é o mesmo, a única coisa genuinamente consigo ver é a desregulação e não o querer inventar regulação para, muitas vezes aqui, aquela ideia do finger in the dike. Já não está a mandar água, a água já não está a mandar água. Mas depois está sempre e a barragem acaba por rebentar. A questão da ilusão, ou pelo menos da sensação então, mas se assim funciona, porque é que vamos voltar? E isto é uma reação operacional, de operação, de pensamento de operação, de alguém que tem uma tarefa a executar e executa aqui, ali ou acolá, ok? Como o Paulo dizia e bem, isto não é o pensamento de gestor. Eu não tenho dúvida que uma tarefa que se executa em casa ou que se executa no escritório, as pessoas a prefiram a executar em casa. A minha questão é se a organização pode melhorar, pode existir melhoria contínua, ignorando estes fenómenos colaborativos que estavam lá por algum motivo. Há 5 anos atrás nós discutíamos o posto de trabalho, nós discutíamos o Workplace of the Future, andava tudo a copiar puffs e máquinas, coisas de matraquilhos para trazer para as empresas. Então estavam todos errados, ou seja, afinal não era preciso meter escorregas para sermos mais modernos. Eu visitei várias instalações de empresas de água extraordinárias. A EPAL tem lá, mudou aquelas instalações todas modernas, parece que estamos naqueles programas de
de open space e tal, então aquilo não era valioso, então foi uma má decisão de gestão. Claro que era valioso, porque as pessoas sentiam-se bem, aquilo é que é trabalhar, é sentirem-se num ambiente, é sentirem-se num ecossistema, não é? Portanto, nós não podemos de um momento para o outro dizer, não, isto estava tudo errado, assim é que é. Não, é errado, ou seja, nós temos que valorizar, e se queremos, como eu dizia, não é destruir, é reconstruir ou desconstruir em cima daquilo que existia. Portanto, vamos não só pensar no que aconteceu nos últimos 6 meses, mas vamos pensar naquilo que também já estava a acontecer antes e, sobretudo, vamos meter os olhos para amanhã. Porque eu acho que para as coisas continuarem iguais, em casa ou no trabalho é igual, mas para as coisas ficarem melhores, então as organizações, como eu dizia, a liderança muitas vezes é só haver um documento, é haver uma página A4, é haver uma visão, haver uma direção, haver um princípio. Mas isto as organizações vão precisar e as pessoas vão precisar. Porque se aplica sempre aquela máxima do queimar os navios, não é? Se, enquanto as organizações e as pessoas não lhes é dito de que o passado já não vai voltar, as pessoas vão estar, por definição, à espera de voltar para o passado. Portanto, tem que haver alguém, é isto que eu chamo de tal gesto de liderança, a dizer, não vamos voltar, mas não chega. Não vamos voltar para esse passado porque a nossa direção é aquela. E é isto que é, não precisa ser uma coisa muito estruturada e tal, tem que haver alguém que mostre o caminho, eu acho que é por aqui, porque não há liderança certa ou errada, ok? Não se mede na decisão, mede-se depois mais à frente, portanto, é esta questão do bora lá, vamos por aqui. E esse vamos por aqui é muito importante para que as pessoas voltem a ter esse sentimento de identidade. E eu costumo dizer, se as pessoas estão em casa e preferem continuar em casa, o sentimento de identidade com os valores mais altos da organização provavelmente não estão na melhor forma, ok? Porque se as pessoas acreditar, se for para os princípios da organização e para os valores da organização melhor as pessoas estarem em casa, todos concordam com isso. Se isto não for rapidamente resolvido, vai haver uma luta enorme dos que querem ficar em casa por interesses individuais e daqueles que não querem que as pessoas fiquem em casa por interesses que também não interessam nada, e vai haver muito mais conflito organizacional e laboral do que propriamente transformação e evolução. Ok, Bruno, obrigado. Eu dava aqui mais 2 minutos ao Paulo e ao Sérgio para concluir. Sim. Se não se importam. Se calhar, aqui de uma forma telegráfica, em relação à legislação... Como o Paulo começou, acaba. Portanto, Sérgio, pode continuar. Ok. Aqui de uma forma telegráfica. Bom, em relação à legislação, embora não seja propriamente aqui uma área de especialidade, eu tenho uma opinião muito concreta. Efetivamente, é sempre necessário ir atualizando a legislação. Isso não leia-se. Estamos todos aqui a falar em teletrabalho, e se não estou em erro, ainda é obrigatório às empresas terem um registro de assiduidade, nem que seja numa folhinha de papel. O que significa que algo não está adequado, não é? Continua a ser obrigatório, penso eu por lei, não estou seguro disto, mas quase seguro, que continua a ser obrigatório ter um registro, ou de ponto, ou de assiduidade, ou do que quer que seja. Portanto, há aqui qualquer coisa que já não enquadra com o mercado atual. Por outro lado, há aqui alguns cuidados que não sei se são exatamente os que estou em mente, mas têm que mudar. O simples facto de que as pessoas possam, e não digo que se transfiram, também não estou de acordo com isso, mas que possam trabalhar nas suas próprias instalações, levanta outras questões a muitos níveis. Levanta questões da segurança dos próprios, portanto, no fundo, os próprios seguros e etc., que as empresas têm, de responsabilidade civil, portanto, levanta questões da segurança, dos meios que lhes são dados, da segurança da própria informação. Não nos podemos esquecer que falamos muito em segurança da informação, em cibersegurança, etc., e de repente as pessoas saíram de um perímetro dentro da empresa para um perímetro de sua casa, onde ao lado está o filho a jogar e no andar de cima mora um tipo qualquer que até partilha da Wi-Fi, se calhar lá de casa, sem a gente saber. Portanto, obviamente que tudo isto são meios de responsabilidade da empresa, mas que também são importantes estarem no mínimo regulamentados. Por outro lado, em relação ao número de pessoas, se conseguimos fazer com menos, porque é que não mantemos assim? Realmente eu acho que o Bruno deu aqui um bom exemplo, quer dizer, as empresas que meteram escorregas e matraquilhos e etc., eu estou convencido que não era porque achavam que sobrava o tempo aos colaboradores para andar no carrossel metade do dia. Não é? Era apenas por uma questão de novas formas de trabalho. E se juntarmos isto a que esta questão surgiu de forma global, eu diria que todas as grandes empresas que se prepararam ao longo dos anos para que este modelo agora de pandemia não tenha sido efetivamente grave do ponto de vista da sua função e tenham continuado a servir água, eletricidade, os supermercados, o que quer que seja, significa que estão a tirar partido da tecnologia. Aquilo que a tecnologia sempre veio fazer, como já fazia na Revolução Industrial, em outras matérias, ou o que seja, é
encontrar formas de facilitar o trabalho para que o humano possa fazer mais. Aliás, é a nossa grande característica, é poder evoluir. E se nós evoluirmos, estamos a evoluir com as empresas e a evoluir as próprias empresas. E, portanto, se houver, e acredito que haja, porque a verdade é que eu acho que há sempre espaço para dar mais um passo, é um passo evolutivo em que as próprias empresas podem e devem tirar partido deste pedaço de tempo que eventualmente se consegue libertar. Mas não se liberta por trabalhar em casa ou no escritório. Liberta-se porque adotamos novos processos e transformamos a nossa forma de trabalhar. Ok, Sérgio, obrigado. Paulo, por favor. Vou tentar ser rápido. Em relação à regulamentação, é como o Bruno dizia, eu tenho algum receio da regulamentação que anda a correr atrás. Por exemplo, ainda ontem, a questão das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, da questão das entradas e das saídas, e faz todo o sentido haver desfazamento, mas já o fazia antes por uma questão de contacto e distância social, e nós já o estávamos a fazer. Agora, a questão do desfazamento, e ontem alguém dizia-me assim, não, mas vamos ter que evidenciar o desfazamento de entradas e saídas. Eu tenho uma grande maioria das pessoas com horários flexíveis, em que é quase por acaso que entrem as duas ao mesmo tempo na porta da entrada do escritório, tanto deste como no do Porto, como no outro. Mas temos que evidenciar. Então, mas eu vou tirar flexibilidade às pessoas, ou seja, e lá está, porque veio uma regulamentação que pedia isso. Aí sou um pouco cético em relação à regulamentação. Penso que às vezes também demasiada regulamentação andamos todos a trabalhar de uma forma que pode não ser a melhor. Em relação à questão estavam todos em casa, agora podem estar menos ou estão todos a trabalhar, há uma mentalidade também complexa em Portugal, que é, se não estou a ver o trabalhador é porque ele pode não estar a trabalhar. E nós agora estamos todos aqui a dizer que não somos assim, mas ainda isto está muito intrincado aqui na nossa maneira de pensar. Por outro lado, na minha maneira de pensar, quem não está a trabalhar em casa também provavelmente estaria no escritório e também poderia não estar a ser o mais eficiente possível. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que, se nós colocarmos as pessoas em casa em teletrabalho, e se as pessoas estão lá a fazer as tarefas que estavam a fazer antes, e da mesma forma, mas em casa, na minha opinião, isso não é bom. Porquê? Porque, como eu dizia no início, e o Bruno também estava a falar há pouco, não evoluímos nada. Basicamente é como se tivéssemos congelado a organização para pior em março. Congelámos o que a organização fazia em março e desmaterializámos umas coisas, as pessoas foram para casa e estão exatamente a fazer as tarefas que estavam a fazer. A grande mais-valia das organizações e das pessoas estarem em contacto umas com as outras é que desse contacto, pode ser da Copa, que agora também está não está em confinamento, a própria Copa está limitada porque não podemos ter mais do que uma ou duas pessoas na Copa, questões de distanciamento social, mas pode ser em reuniões, pode ser por telereunião, não quero dizer que seja, mas não é a mesma coisa. E as organizações têm que evoluir todos os dias. Estarmos a dizer que estamos bem porque conseguimos fazer exatamente aquilo que fazíamos antes em casa, acho que não é a melhor solução. Por isso, há que pensar isto tudo, há que redimensionar os espaços físicos e os espaços temporais de trabalho, e tenho muito receio de regulamentações que sejam feitas em cima, como costumamos dizer, em cima do joelho, e que venham limitar em vez de facilitar aquilo que pode ser a evolução deste tipo de forma de trabalho no futuro. Muito obrigado, Paulo. Eu passaria de imediato a palavra ao engenheiro Godinho, que nos dará o privilégio de encerrar este webinar, e já voltaremos para as despedidas. Obrigado. Muito bem. Eu tenho pena que nós devamos terminar já esta nossa conversa com este tema. Assim se chamam estes webinars que a PDA leva a cabo desde junho passado e que vai continuar.
porque o que fizemos hoje aqui foi um trabalho de grande nível. Ou seja, nós estamos efetivamente a pensar e a pensar bem como é que vamos trabalhar agora e no futuro. De facto, não perpassou por aqui nada do século XIX. Atenção, nem em termos de organizações, nem tudo aquilo que importa que as organizações tenham em conta para a organização do seu trabalho, nada disso. Já não há século XIX, obviamente, nem século XX. Estamos a pensar e bem como nos devemos comportar e devemos trabalhar e devemos intervir neste século XXI, que nos tem reservado algumas surpresas. Algumas, enfim, só são surpresas porque temos andado distraídos às vezes com outras coisas, se calhar inclusivamente esta pandemia. Há 4 anos que se falava dela, mas enfim, isso não é... Já falámos nisso noutro webinar, aliás, internacional, quando organizámos o webinar internacional com a Universidade de Istambul sobre o SARS-CoV-2 nos esgotos. Portanto, felicito-vos a todos e me agradeço-vos pelos contributos que deram aqui nesta hora e meia para tratarmos de assuntos da maior relevância e da maior importância, não só para as vossas empresas, para as vossas entidades, mas fundamentalmente para o setor em geral. E o setor evolui, progride, sempre que nós fazemos exercícios, chamemos-lhe assim, como estes que acabamos de fazer aqui. Eu só diria 3 ou 4 comentários. Um deles é para dizer que, sim senhor, isto é um processo, vamos continuar a discutir, a trabalhar, a implementar coisas novas. Uma delas, vou fazer de novo aquilo que já fiz anteriormente e que, na altura em que o fiz, filo de uma forma propositada, porque verifiquei que tinha faltado claramente de quem de direito fazer esta menção, que é saudar vivamente todo o setor da água e do saneamento, entidades gestoras, gestores, diretores, trabalhadores, colaboradores, todos aqueles, pela enorme capacidade que demonstraram em se adaptar de uma forma rapidíssima às novas condições que foram colocadas pela emergência e que continuam a fazê-lo nas diversas fases que temos vivido, de calamidade então e de contingência agora. E felicitá-los porque não faltou água a ninguém, não houve 1 metro cúbico de águas residuais que tivesse ficado por recolher ou por conduzir aos adequados sistemas de tratamento. Isto significa um setor maduro, nas suas diversas componentes e diferenças que temos de norte para sul, de natureza inclusive, e de novo saudar nas nossas pessoas que pertencem a esse setor, nas mais diversas situações, e assim tem continuado a ser. E a reflexão que está a ser feita para nos adaptarmos e para nos sabermos intervir, anteciparmos soluções, portanto, que é isso também que de alguma maneira já aqui apareceu e apareceu de uma forma muito significativa da parte de vós todos. Só queria fazer mais dois sublinhados. As vossas organizações são de ponta, são do melhor que temos no país e que comparam bem ao mais alto nível internacional. E isso orgulha-nos muito, nós portugueses. Não falo só da EPAL, falo da EPAL, que é um caso, mas falo também de empresas da Aquapor, empresas de serviços municipalizados dos mais diversos tipos, Águas do Porto, enfim, empresas municipais que comparam bem em qualquer exercício de benchmark internacional. Mas atenção, nós temos um problema no setor que nós vincamos sistematicamente, é que 70% das entidades gestoras da água e saneamento são pequenas, ou muito pequenas, pequenas entidades. 38% a 40% delas servem menos de 5 mil clientes. Mais de 70% no total, incluindo estas, servem menos de 20 mil clientes. Ora, portanto, temos aqui um problema, que é um problema de organização global do setor, que conhecem e que será certamente um tema de que falaremos também de uma forma mais intensa, portanto, nos próximos tempos. A revolução digital, foi disso que falámos hoje aqui.
Queria chamar-vos a atenção também para... Eu sou membro do Conselho de Governadores do Conselho Mundial da Água e do respectivo Bureau, e na divisão de responsabilidades de topo no Conselho Mundial da Água, eu coordeno uma task force sobre global changes, portanto, mudanças globais, portanto, no setor da água. E uma delas é exatamente a revolução digital. As outras são, obviamente, nas global changes, as alterações climáticas, a questão financeira, a demografia, as imigrações, tudo aquilo que implica tudo aquilo que se passa no mundo. E na questão da revolução digital, a revolução digital é um tema que vai estar também em discussão no Fórum Mundial da Água de Dakar, que neste momento está previsto ainda ser em 22 a 29 de março em Dakar, portanto, no Senegal, que nós, Conselho, estamos a organizar com o Governo do Senegal. Estejam atentos também a isso. Provavelmente será adiado, mas oficialmente ainda não há notícias. Não? Tenho uma reunião do Bureau na próxima segunda-feira em que alguma coisa sobre esse assunto iremos tratar, portanto, e decidir. Este tema está lá, sendo Water Security, portanto, o grande tema geral, que interessa naturalmente à África subsaariana e ao mundo, mas este também interessa muito. Finalmente, portanto, queria também chamar-vos a atenção que, relativamente àquilo que vocês hoje disseram aqui, há um livro que foi lançado pelo Banco Mundial na Semana Mundial da Água de Estocolmo de 2019, chama-se Doing More and Better with Less, que recomendo que, se puderem encontrar, há muita coisa de que aqui falámos, portanto, que este documento do Banco Mundial portanto, nos ajuda, nos dá informação para podermos evoluir. E, finalmente, peço emprestado ao Frederico Lopes, das Águas do Norte, que no último webinar, já não sei se foi o da inovação ou se foi o da Comissão Especializada de Comunicação e Educação Ambiental, que tinha atrás de si uma palavra de ordem que eu fixei e que eu tomei nota, e que é, portanto, um rumo e uma orientação que eu acedo sem qualquer problema. Old ways don't open new doors. Portanto, velhos caminhos, portanto, não abrem novas portas. Assumam isso também como lema e certamente avançaremos. Mais uma vez, muito obrigado. Até sempre. Continuamos a trabalhar na OPDA para conseguir dar contributos para que o país possa ter as melhores soluções no setor da água, e não só no setor da água, na sociedade portuguesa em geral. Muito obrigado, Engenheiro Godinho, por esta oportunidade. Eu queria naturalmente estender este agradecimento aos oradores, obrigado a eles pelo excelente contributo que aqui deram hoje, e naturalmente a todos os participantes que estiveram também connosco. Passo à Cláudia para encerrar, e muito obrigado e até à próxima. E também agradecer a todos os oradores pela disponibilidade que tiveram para estar presentes e por terem trazido esta discussão a um patamar tão interessante. Também a todos os participantes que nos acompanham e contribuíram também para esta divulgação de informação e partilha de experiências. Obrigada a todos e bom trabalho. Obrigado. Até à próxima. Mantenham-se protegidos e seguros. Exato. Até breve. Até breve, obrigado. Adeus, boa tarde.